Caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí da sua casa, os nossos fiéis estão aqui no santuário, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando a festa da apresentação do Senhor. Depois você leia o texto, está em Lucas 2, de 22 ao 40. É o evangelho deste domingo. E nós temos aqui, meus irmãos, não vou entrar apenas no contexto histórico, que é extenso, mas numa aplicação valiosa para a nossa vida enquanto família, enquanto homens e mulheres de Deus. Penso que a lição maior deste final de semana é que quem espera em Deus não espera em vão. Deus não é homem para trair a sua palavra, para voltar atrás. Tudo aquilo que Deus tem na sua palavra, tudo aquilo que Deus promete a você, no tempo dele, vai se cumprir. O que nós precisamos é ter fé para esperar o momento do Senhor agir. Duas coisas que nós usamos muito, Deus não tem. Descarta isso aí. Deus não tem relógio, Deus não tem calendário. Deus não sabe a hora, Deus não olha o dia. Deus trabalha no Kairos, no tempo de Deus, no momento de Deus. Nós vemos no Evangelho um homem chamado Simeão, idoso. Foi revelado para ele que ele não morreria antes de ver a salvação, antes de ver o Salvador, antes de pegar no colo o Emanuel. E aquele homem acreditou. E ele esperou no Senhor. O problema de muitas pessoas, e aí traz muito sofrimento para a sua vida, tanto na sua família, como no seu trabalho, na sua roda de amizades, nós esperamos demais das pessoas. Nós esperamos demais da nossa família. Nós esperamos demais dos nossos amigos. E não é raro se ver pessoas frustradas, pessoas tristes, decepcionadas. Nossa, eu pensei que tal pessoa era de um jeito, ela se revelou de outro jeito. Eu achei que tal pessoa era assim e ela não era. A Bíblia vai dizer, não que nós não possamos confiar nas pessoas. Feliz daquele que tem pessoas a quem você pode confiar. Mas a palavra diz, maldito o homem que confia no próprio homem, bendito o homem que confia no Senhor, que deposita a sua esperança no Senhor. Porque esperança não é expectativa. Coloque expectativa nas pessoas, mas coloque a sua esperança em Deus. E qual a diferença entre expectativa e esperança? Porque a expectativa pode ou não se concretizar, e a esperança, ela sempre se concretiza. Um exemplo, você vai sair de férias, então você cria muita expectativa. Expectativa na companhia aérea, expectativa no hotel, expectativa no quarto do hotel, na alimentação do hotel, expectativa na praia, no resort, etc. São expectativas válidas. Mas, meu filho, não se agarre só na expectativa. Porque se você tem só expectativa, o voo pode atrasar, a companhia aérea pode desmarcar o voo, as fotos da internet enganaram, o resort não era tudo isso, a alimentação não era tudo isso, a praia não era tudo isso. Você viu na foto, tem um coqueiro, um homem com uma varinha, aquela praia limpinha. A hora que você chega, tem um polvão danado e resto de lixo, uma confusão. Fala, meu Deus, expectativa, é assim que funciona. Pode ou não concretizar. Pode ser que seja isso mesmo, resort maravilhoso, praia limpa, mas nada te garante isso aí. A esperança é diferente. Quando você espera no Senhor, você não espera numa condição que se pode ou não realizar. Não, vai realizar.
O que você espera? A realização. Ninguém tem expectativa em Deus, nós temos esperança. É por isso que o rei Davi, no seu saltério, ele vai dizer: esperei no Senhor. Ou seja, é uma espera na esperança, e é uma espera que se concretiza. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar no seu coração. Aquele que espera em Deus nunca acaba frustrado. Aquele que espera em Deus nunca será decepcionado. Deus nunca decepcionou ninguém, e não será você a primeira pessoa. Então aqui eu quero citar, e já depois eu retorno, este homem chamado Simeão. Nós temos no Evangelho de Lucas 2 ritos que aqui se misturam um pouco. São ritos separados, mas Lucas, no Evangelho lucano, ele coloca os 2 ritos assim um pouco misturados, mostrando a ligação plena de Jesus com a sua mãe e de Maria com o plano salvífico de Deus em Jesus. E quais são os 2 ritos? A purificação da mãe e a apresentação do filho. Geralmente a apresentação do filho era com 8 dias, a purificação da mãe com 40 dias. Depois você leia na sua Bíblia, a purificação está em Levítico, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Ali explica o que é esta purificação. E a apresentação do Senhor está em Êxodo 13, do 2 ao 12. Repito, para quem está tomando anotação. Purificação da mãe e do filho, Levítico 2, de 1 ao 8. A apresentação do Senhor, Êxodo 13, de 2 a 12. Lucas mescla esses 2 eventos, mostrando a unidade de Maria com o mistério de Jesus. Você já notou? Quando você convive muito com uma pessoa, você começa a ter o jeito da pessoa. Comece a andar muito com uma pessoa, um amigo. Daqui a pouco, você começa a falar coisas que você não falava. Você começa a comer coisas que você antes não comia. Porque a convivência nos torna semelhantes. Nós vemos no Evangelho de hoje esta convivência profunda da família de Jesus. Esse é um outro ponto importante do Evangelho. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém. Jerusalém simboliza o lugar da graça, o lugar da bênção. Falava na semana passada, só para fazer o gancho, há 3 locais teológicos onde Deus vai se manifestando na passagem do Antigo para o Novo Testamento, até chegar na nossa era cristã. É a questão do templo, do caminho e da casa. O templo simboliza Israel, o povo eleito. O caminho simboliza a missão redentora e a casa simboliza a igreja, a comunidade reunida. Jesus, ele começa no templo. Nós vimos que ele abre o livro do profeta Isaías, foi semana passada isso, né? Ele vai fazer aquela maravilhosa leitura, depois ele diz que aquela leitura se cumpre nele. Até aí tudo bem, né? Ele estava na terra dele, as pessoas não gostaram não, falou, mas que é isso? Ele está falando que ele é o Messias? Quem esse cara está achando que ele é? No final do culto, eles pegam Jesus, dão um safanão nele, sai puxando Jesus, queriam matá-lo naquele dia. Só que Jesus, com a sua autoridade, passa no meio desse povo, e ele vai pegar uma estrada, o caminho. Quando se fala caminho, significa a sua missão, que não é apenas caminho que se anda, caminho que se vive. Eu sou o caminho, ele é o caminho que leva ao Pai. Jesus viu que na sinagoga não dava mais, toda vez estava confusão, Quando ele não pregava dentro da sinagoga, ele pregava ali na área, os chefes da lei,
os fariseus ficavam lá escutando Jesus, ficavam, mas você falou isso, por que você está falando isso? Moisés falou aquilo. Então Jesus ele fala, olha, no templo não está dando para anunciar o reino. Ele começa a ir aonde? As casas. Ele vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele vai na casa de Zaqueu. Ele vai na casa onde está a sogra de Pedro doente. Ele vai na casa onde a mulher lava os pés, enxuga com o cabelo e passa o óleo da unção. Ele vai na casa de Jairo e daí por diante. Por que Jesus começa a ir nas casas? Porque a casa simboliza a igreja. Jesus está inaugurando a sua igreja, o seu povo, a sua família. Aqui nós temos, meus irmãos, a presença de Maria, José e Jesus indo ao templo em Jerusalém. E quando as famílias reclamam, talvez a sua família esteja assim, de famílias divididas, porque famílias reunidas não significa família unida. Reunir é muito fácil, unir que é o problema. E as pessoas reclamam de pais que não têm relacionamento afetivo com os filhos, de amor, de colo, de abraço. Filhos que talvez não falem aos pais, mas na escola reclamam de uma distância afetiva dos pais. Ou pais que não sabem conciliar o amor e a correção, a educação. Nós temos muitos problemas entre marido e mulher e vice-versa. Problema entre irmãos, falta de perdão, onde o irmão entra, o outro não vai, não está. E isso vai crescendo, depois os dois se casam, os priminhos nem convivem juntos mais, são inimigos, vive a tua vida que eu vivo a minha, etc, etc, etc. E as pessoas querem famílias unidas, mas elas não querem uma união que vem do Senhor. Uma união humana, ela decepciona. Eu já atendi várias pessoas que se decepcionaram no casamento. Padre, eu namorei era de um jeito, agora que eu casei é de outro. Mas eu falei, olha, esse é o problema de vocês. Esse é o problema de vocês. Vocês colocam a esperança de vocês em pessoas. Você coloca a esperança de você em gente. Porque o seu marido é tão defeituoso como você e você como ele. Vocês tão quanto a mim, eu como vocês. Aí a gente fica confiando em pessoas e fica reclamando que as coisas não vão. Não foram, não vão e não irão. A coisa aqui é você procurar sempre a unidade, a caridade e a verdade em Deus. Esta não decepciona, porque não é expectativa, é esperança. Então veja, uma coisa que as famílias não fazem muito, muitas aqui fazem, claro, mas tantas outras não fazem: procurar a Deus no templo, ir à missa, a mulher, o marido, os filhos, acostumar a família no templo, clamando as bênçãos de Deus. Gente, um homem que reza, um homem que se relaciona com Deus, ele aprende a relacionar com a mulher. Uma mulher que se relaciona com Deus, ela se relaciona melhor com o marido. Pais como José e Maria, que buscam sabedoria e a graça de Deus, serão pais sábios e agraciados. Irmãos que frequentam a igreja, que conhecem a palavra e que vivem o evangelho, eles sabem se relacionarem, apesar das diferenças. Os pais sabem o papel na vida dos filhos, os filhos sabem o papel dos pais na vida deles. Isso vem de onde? Da palavra. Isso vem do Senhor. Não se esqueçam que Deus é o autor da família. Quem criou a família não foi a igreja, não foi o Estado, foi o Senhor. E aquele Deus que é o Criador, Ele vai ser aquele que vai manter a família. Então isso falta em muitas famílias. Maria e José foram com Jesus ao templo. A família participaram unida da igreja, participaram da missa, participaram de momentos de oração.
E aqui nós temos um casal que não tinha necessidade, mas que cumpriu a lei para mostrar para Jesus que nós temos não apenas, escutem isso, obrigações civis no peso da lei, mas nós temos obrigações religiosas no dever da fé. Nós não cumprimos apenas o que o Estado nos impõe, nós cumprimos o que a fé nos pede. Então, claro que a igreja, e não é necessário isso, ela não vai ter o poder de Estado sobre a sua vida. Se você, rapaz, não fizer o serviço militar, você vai ter N sanções do governo. Se você não pagar no início do ano o IPTU, nós vamos pegar o que é seu. Se você não pagar o imposto do carro, nós vamos levar seu carro para o pátio. Se você, homem, não pagar a pensão, a polícia lá na sua casa pega, dá a correção, te põe na cela, porque é o poder coercitivo do Estado. Na fé não há isso. Nós devemos, e é uma obrigação nossa, por amor, a missa dominical. Mas se você não vai à missa, você fica dormindo o domingo todo, não há problema nenhum no plano de coisa. Não, você tem que, não há. Você teve um neném, quer batizar, a igreja batiza. Não quer batizar, ninguém vai na sua casa. Tem que batizar, nós vamos aqui prender você não batizou, nós vamos batizar um menino na marra. Então as nossas obrigações, meus irmãos, a nível civis, elas são para que possamos estar em paz com o Estado. E as obrigações a nível de fé, atenção, não é para que você esteja quite com a igreja, não, é com o Senhor. Quando Maria, José e Jesus vão ao templo de Jerusalém, eles não estão indo lá por causa do sacerdote, mas porque eles têm obrigações que se referem à sua vida de fé. Então, de pequeno, o papai e a mamãe têm que mostrar para os filhos que eles têm obrigações com Deus, obrigações por amor, obrigações de gratidão, a oração diária, pelo menos a missa dominical, a leitura da palavra, pelo menos o evangelho do dia, o amor a Nossa Senhora, pelo menos numa oração da Ave Maria, e daí por diante. São as obrigações da fé. E a Bíblia vai dizer que Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Se existe a lei dos homens, existe a lei de Deus. E muitos estão preocupados na lei dos homens, mas não estão nem na lei de Deus. E no final reclamam que a vida não tem sentido, que a vida não tem sabor, que a vida não se floresce, frutifica, cresce, porque falta o principal, que é a graça. Este é um segundo tema importante do Evangelho. Um outro ponto importante, como que nós lidamos com as nossas tristezas? Porque uma coisa eu vou te falar, pare com essa de acreditar que com Deus é só alegria, bênção e sucesso. Existe por aí uma tal da teologia da prosperidade, que surgiu no mundo protestante e que infiltra no meio católico, que eu nunca vi tanto católico vendo coisa que não é católica. Aí criam problemas graves para a igreja. Um dia desse eu atendi uma pessoa que veio me dizer que ela descobriu que Jesus no Antigo Testamento era um anjo e que ela apareceu várias vezes, e que Jesus se confunde até com São Miguel, que São Miguel no Antigo Testamento é Jesus. Quando houve a guerra no céu, foi Jesus que lutou para que o diabo descesse ali na figura. Eu falei, peraí minha filha, peraí, vamos respirar primeiro. Onde que você aprendeu isso? Eu estou fazendo um curso bíblico com os testemunhos de Jeová. Eu falei, minha filha, aí você me arruma um vidro de sal de fruta Eno para eu tomar tudo, por causa dessa azia aí, que é demais. Você é uma pessoa católica, querendo aprender Bíblia com testemunha de Jeová. A não ser que você queira ser testemunha de Jeová, vá com Deus, cada um tem a sua fé e vive a sua vida. Mas se você começa a misturar as crenças, a sua mente vai dar um nó.
porque para eles é assim que eles estudam, é assim que eles ensinam, que para eles Jesus não é o Emanuel, Filho de Deus. Tanto é que a segunda leitura da missa de hoje, que está em Paulo aos Colossenses, ele vai dizer que Jesus veio segundo a carne, é para tirar essa conotação de que Jesus era um anjo. Não, que ele é carne. Tanto que na missa a gente recebe o corpo de Cristo. Em momento nenhum na teologia católica você ouviu falar que Jesus é um anjo, e tão pouco São Miguel. Aí as pessoas ficam misturando as coisas. Aí as pessoas ficam ouvindo tal coisa, e principalmente hoje, que pega muita gente, a pregação da prosperidade, da bênção. Não estou falando aqui o nome da igreja, que não é de bom tom também, mas é só para vocês entenderem a que nível chega. Já teve igrejas em São Paulo, que eles colocaram no meio da igreja uma Ferrari vermelha, bonitona, e os fiéis fizeram duas filas, uma do lado, uma da outra, colocando a mão na Ferrari, tomando posse da bênção. Isso aí já perdeu totalmente o rumo. Não é possível que as pessoas não enxergam que as coisas perderam o rumo. Se você quer ver hoje no mundo aonde que a coisa perdeu o rumo, é no mundo cristão. Não estou falando católico, no mundo cristão. O que essas pessoas andam fazendo em nome de Cristo, até o diabo duvida. Então é preciso que você tenha clareza. O que é a minha vida, qual a vida que Deus espera para mim e qual a vida que eu quero ter. O que acontece hoje nessas pregações da teologia da prosperidade, de que com Deus a sua vida é só bênção, é só vitória, é só alegria, é só unção, e o povo grita, e sapatinho de fogo, e rodopia, o povo fica louco com um discurso desse. O discurso é bonito, porque quem não quer escutar isso? Você é vencedor, você nasceu para vitória, você é a cabeça, não é rabo, glória, glória. Só que tem um problema, o problema é que o culto acaba, aí você volta para a sua vida concreta, e na sua vida concreta não é assim que a banda toca. Seus meninos ficam doentes, você perde o trabalho, seu carro estraga, você fica doente, quem você ama aparece com câncer, quem você ama morre. Aí você fala, peraí, mas não é só bênção? Então começa aquela, mas aí qual é a verdade? A verdade é que todo cristão tem cruz. Um cristão que não tem cruz não é nem cristão, e uma cruz que não tem Cristo é louco. Por isso que nós temos o crucifixo, é abraçar a cruz de cada dia por causa de Jesus. O problema não é ter ou não problema nós vamos ter. Uma vez eu me perdi como padre novo lá em Carmo do Cajuru, eu era padre lá. Nós temos 16 comunidades rurais, até que você aprende a andar nessas roças todas, quanto tempo não demora isso? E um dia eu cismei que eu tinha aprendido e fui celebrar com a ajuda de um acólito, né? E ele também não conhecia a estrada, perdidos, era um domingo de manhã. Aí eu vi um fusquinha, falei, vamos seguir esse fusquinha, ele vai chegar em algum lugar. Só que quanto mais eu corria atrás do Fusca, mais o Fusca corria. Depois eu descobri que o motorista achou que eu queria roubar o Fusca. Eu falei, meu filho, eu vou roubar esse Fusca para quê? Mas quando eu chegava perto do Fusca, tinha, vocês vão lembrar disso, olha onde que eu vou hoje. Vocês lembram daquele decalque que colava em carro? A palavra, nem usa mais. Tinha um decalque atrás do carro, assim ó, com Jesus, só alegria. Claro, não estava ali para isso, mas eu queria perguntar para ele, qual Jesus? Porque o meu não é. Porque eu leio na Bíblia, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. O meu promete uma cruz, o seu é só alegria. Então qual Jesus que é esse? É o Jesus que vende e que muita gente compra. Estou falando isso tudo porque quando a dor visita a nossa vida, é aí que nós temos que esperar em Deus. Porque a dor, ela funciona de duas maneiras no coração de uma pessoa. Ou ela aumenta a fé, ou ela acaba com a pouca fé que a pessoa achava que tinha.
Eu conheço muita gente que parou de rezar, que não vai mais à igreja, porque aconteceu o que ela não queria que acontecesse. Onde que está a fé nesse contexto? É uma fé rarefeita, é uma fé pó. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma mulher no evangelho de hoje, ela se chama Ana, é uma profetisa, ela é da tribo de Asser. Ela já estava muito idosa, e aqui vai dizer que quando ela era jovem, ela se casou, mas o marido viveu com ela só 7 anos. O judeu se casa muito jovem, a mulher judia muito jovem. E o que essa Ana esperava? Que ela tivesse uma vida longa com o marido, muitos filhos, muitos netos, e não é difícil para o judeu ver o bisneto. Hoje a gente tem gente que vê, né? Só que aqui nós temos uma história que não saiu como ela queria. Ela ficou casada apenas 7 anos. Poderia ser uma mulher amarga, uma mulher que se queixava contra Deus, uma mulher que reclamava, mas nós temos aqui. Havia também uma profetisa chamada Ana, era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora, com 84 anos, não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Gente, este é o caminho quando acontece, entre aspas, uma tragédia na nossa vida. Desejo que não aconteça tragédia na vida de nenhum de nós, mas pode acontecer. E como que eu lido com uma história que eu não queria, com uma tristeza que me aconteceu? Buscando o templo, buscando as coisas de Deus, rezando, preenchendo o seu tempo com as coisas de igreja, ajudando, lendo Bíblia, louvando a Deus. Deus, Ele vai preencher este vazio que ficou do coração. Ela poderia ter caído na gandaia, procurado outros homens. Ela poderia ter se revoltado. Aí eu vou começar a beber, porque o meu marido morreu eu só com 7 anos. Não, você vê uma mulher que buscou a Deus, e ela não saía do templo. E veja que dia e noite servindo a Deus. Essa é uma lição para nós. A sua vida, talvez tantos em casa precisavam escutar isso, né? Sua vida está difícil, está enfrentando problema, está doente, não está saindo como você queria. É aí que nós devemos rezar mais, é aí que nós devemos nos aproximar mais de Deus, porque o diabo usará de pessoas, como usou na vida de Jó. Não sei se você já leu a história de Jó. O que mais atrapalhou Jó não era o que o diabo fazia com as coisas dele, era o que as pessoas falavam com ele. Tá vendo, Jó? Você reza, aí ó, perdeu mulher, perdeu seus filhos, perdeu o cavalo, esse Deus seu aí, são as bocas que querem tirar a nossa fé. Ana me ensina o contrário. As tristezas, as angústias, a depressão, o vazio, as decepções que nós temos na vida, tudo isso precisa nos levar a uma intimidade maior a Deus. E servir a Deus é muito bom, porque Deus não decepciona. As pessoas sim, Deus não. Então essa é mais uma lição do Evangelho de hoje. Uma outra lição para a gente tirar: o poder do louvor. As pessoas reclamam demais. Eu, se não presto atenção, reclamo demais. Se você prestar atenção, você reclama demais. Tem gente que reclama de tudo, e a gente não vê. A reclamação, quando ela entra como algo corriqueiro e diário, você está reclamando, você acha que isso é um comentário que você está fazendo. Eu não vou contar onde, é claro, senão você sabe quem é a pessoa, né? Mas eu estava em certo lugar, e a pessoa então, conversando, mas a comida está um pouco morna.
essa água com gás aqui, quase gás não tem. Aí foi entrar no carro, pisou no barro. Aqui ó, nem passar um cimento aqui pode. Aí sujou o carro. Eu falei, gente, que coisa. A pessoa não vê, mas ela vai reclamando. Quer dizer, a família toda já acostumou. O parceiro dela não fala mais nada. E a pessoa não vê que a reclamação dificulta a vida. Se quer dificultar a sua vida, reclama. E reclama, e vai reclamando. E se você presta atenção, eu já estou te contando como que a coisa funciona. Quanto mais você reclama, mais motivos você terá para reclamar. Quanto mais você agradece, mais motivos você terá para agradecer. Isto é religioso, mas é também neurociência. A ciência já provou que pessoas gratas têm a vida mais feliz, têm a vida mais leve, as portas se abrem com facilidade. Pessoas que reclamam de tudo são pessoas que geralmente vão colhendo mais motivos para reclamar. O segredo está em louvar a Deus, em agradecer a Deus. Nós temos aqui no versículo primeiro temos Simeão, depois Ana. Versículo 28, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, glorificou a Deus. Olha Ana, é o versículo 38. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus. Você que está em casa, anote a frase aí. E você que está aqui, guarda no coração. Deus não habita na reclamação. Deus habita no louvor. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus a nosso favor. Mas a gente gosta de uma reclamação, né? Então você fique esperto. Quanto mais você reclamar, mais coisa ruim você vai atrair. Porque a palavra já diz tudo. Ré é de novo. Ré é de novo. Renovar, deixar novo que ficou velho. Recomeçar, começar de novo, porque dá errado. Reclamar, você está clamando que aconteça de novo motivos para você reclamar. Por isso que uma pessoa que reclama, para ela é tudo mais difícil. Não fala que eu falei não, mas fica de butuco olhando. Tinha que você sair para passear, olha uma pessoa feliz, tranquila, sorridente, como que as coisas dela está tudo certinho. E olha no grupo, aquela pessoa que mais reclama, é impressionante, ela atrai. Vocês nunca viram isso não? E a pessoa não vê. Oh, cabeça dura desse povo, viu? E não vê. E ela está reclamando, e para ela tudo dá errado mesmo, não é? É a barraca dela que não fecha o fecho, todo mundo dormiu a noite toda, os pernilongos todos foram para ela. Eu não entendo. Pernilongo não pica ninguém, só tem que picar você, vai ser chato assim no inferno, hein? Tem pelo menos pernilongo. Porque eu fui cobrir aqui, né? Tudo dá errado. Ela está atraindo reclamação. Duas pessoas de Deus, Simeão e Ana, os dois louvavam a Deus. Os dois falavam coisas boas de Deus. E por último, o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Será que você pode olhar-se no espelho e falar isso para você? Eu estou crescendo. E não é só em músculo não. Crescendo na espiritualidade, crescendo no autoconhecimento, crescendo nas virtudes e nas sombras, conhecer isso aí. Eu estou me tornando forte. Hoje eu sou uma pessoa forte. Como que eu lido com problema hoje? Como que eu lido com decepção hoje? Como que eu lido com não hoje? Infelizmente, eles vão pagar o preço, não é? A gente vê muito na internet, a geração do ano 2000 para cá, claro que não são todos, mas a grande maioria não sabe lidar com problema, não sabe lidar com rejeição,
não sabem lidar com não, são pessoas fracas emocionalmente, entram em depressão com facilidade, terminam o namoro, parece que o mundo vai acabar, não ganha o que queria, fica com um bico, um mês. Quer dizer, nós estamos fortes em Deus, nós temos o dom da fortaleza, né? Jesus era cheio de sabedoria. Como falta sabedoria hoje. O tempo que as pessoas gastam com coisa fútil, coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Claro que não por ser padre apenas, mas também, meu tempo não dá para essas coisas. Mas de vez em quando eu fico vendo o pessoal cantando alguma coisa, ou passa um carro, fala, não é possível que tem quem consuma esse tipo de coisa. E por que está em alta? Porque o povão consome esse tipo de coisa. E por que o povão consome esse tipo de coisa? Porque eles não têm sabedoria. Não tem sabedoria. Quando Deus pediu para Davi escolher o que ele queria, Salomão, eles foram para onde? Sabedoria. Maria, conhecida como mãe da sabedoria, precisamos pedir essa sabedoria. E por fim, a graça de Deus. Jesus tinha com ele a graça de Deus. Então você vê, Jesus é um homem muito livre. Ele fala, tem gente que gosta dele, está com ele. Tem gente que não gosta dele, ele respeita. Ele vai na casa de quem gosta. De vez em quando ele pega pesado com os que o criticam. Ele faz o que precisa ser feito, porque ele está centrado na graça de Deus. Quem está na graça de Deus se torna independente daquilo que é dos outros. Não acha graça na vida quem não vive na graça de Deus. A pessoa pode ter tudo, se ela não tem a graça de Deus, o final é trágico. E olha que eu estou falando como padre. A gente acompanha pessoas, eu vejo a pessoa dando uma ilusão, ela está ali, ela está gostando porque é jovem, não é? O importante é ser feliz, ela fica naquilo ali. Já o leite entorna, porque a ficha cai. Eu falo com os pais, não precisa ficar pegando no pé dos seus filhos não, reza por eles. Já a ficha cai, pode demorar, mas a ficha cai. Foi assim com o filho pródigo, não foi? Como que o filho pródigo saiu de casa? Nariz em pé, eu quero fazer a minha vontade, me dá dinheiro, e gastou com prostituta, e bebeu, e aprontou todas. E o pai só na casa. E certamente o filho mais velho falava com o pai, pai, você não vai buscar não? Ele falou, não, o dia que quebrar a cara volta. É só esperar, tem que ter paciência. Paciência. E o evangelho vai descrever que lá no final, a hora que ele perdeu tudo e todos, ele querendo comer lavagem, ele lembra de quem? Bonitinho, né? Ele lembrou do pai, ele não lembrou dos colegas, não lembrou das prostitutas que ele ficava, não lembrou dos ficantes, do parceiro, não lembrou de nada disso, ele lembrou de quem? E ele volta, e a Bíblia diz, num dia ele caiu em si. A pessoa mais cedo ou mais tarde, ela vai cair em si. E feliz daquele que cresce, que se torna forte, cheio de sabedoria e cheio da graça de Deus. Meus irmãos, Deus fala quando você está pronto para ouvir. Não pense que Deus fala para você o que Ele fala para mim. Não pense que Deus fala para quem está do seu lado o que Ele anda falando para você. Quanto maior a sua intimidade, mais Deus Ele vai revelando coisas para você. Eu tinha uma dúvida, aí eu vou estudar, né? Pegue, quem gosta de Bíblia aí, a anunciação de Gabriel e pegue o discurso de Simeão. Como que é o anúncio do anjo? Ave, cheia de graça, eis que conceberás e dará luz a um filho. Ele será grande, será chamado Filho de Deus, Emanuel. A sua prima, Isabel, já é o 6º mês
daquela que era considerada estéril. Para Deus nada é impossível. Qual que era a minha dúvida? Por que Gabriel não falou tudo? E essa criança, Maria, será sinal de contradição. Vai levantar uns, vai abaixar outros. Essa criança será amada, mas será odiada. O final dela é cruz. E você é a mamãe, não é? Então se prepara. Uma espada de dor vai transpassar teu coração. Gabriel falou isso? Não. Gabriel falou o que ela estava pronta para ouvir. Então Maria acolhe aquela palavra. Ela vê a barriguinha crescer, sem contato com o homem. Quando Jesus nasce, ela vê os anjos, os pastores que vão contar tudo o que eles ouviram. Um tempo depois, está Maria lá cuidando do nenenzinho dela. Chegam 3 reis. Ela falou: vocês erraram. O castelo, não, é ele mesmo. Ouro, incenso, mirra. O anjo fala com José. Então Maria viveu tudo isso. Aí Deus fala assim: agora ela está pronta. Agora ela está pronta para ouvir o que Simeão vai dizer. Aí Simeão fala: uma espada de dor vai transpassar teu coração. Se fosse hoje, então eu não quero esse menino, mas não. O anjo falou um negócio, você está falando outro? Quem vai querer esse menino aqui? Por que não me falou lá atrás, né? É que o povo é assim. Você fala um negócio, a hora que o negócio começa a apertar, aí eu não quero. Não, por que Maria acolhe aquela criança com amor, sabendo que o que estava reservada para ela era uma espada de dor? Porque ela tinha crescido em força, em sabedoria, e a graça de Deus estava com ela. Notícias fortes nunca serão dadas para pessoas fracas. Deus, quando olha para você, Ele conhece a sua força espiritual. E conforme a sua força ou fraqueza, é que Ele vai te mostrar o seu caminho e o que Ele espera da sua vida. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer de nós. Na anunciação foi um tipo de discurso. Com Simeão, foi um discurso mais duro, mais pesado, de tristeza. Mas você não vê Maria abandonando o menino. Você não vê Maria dizendo não, que lá atrás ela disse sim. Então o evangelho de hoje tem inúmeras lições para a gente aplicar na nossa vida. E eu finalizo como comecei. Quem espera em Deus não é decepcionado. É por isso que hoje a gente abençoa as velas, né? Quando Simeão pega aquele neném, ele fala: agora podeis despedir o teu servo em paz. Os meus olhos viram a tua salvação. Deus prometeu para Simeão: você não vai morrer antes de pegar o menino. Pode ficar tranquilo. E ele acreditou. E um dia ele pegou o menino. Esse menino significa a sua graça. Se você reza, se você confia, se você espera em Deus, um dia você estará segurando também essa sua graça. Isso que você tanto espera, mas espera em Deus. Porque se você esperar só nas pessoas, você pode acabar decepcionado. Mas aquele que espera em Deus nunca foi por ele desamparado. Então é lugar de homem, Simeão. É lugar de mulher, Ana. Simeão é a profetisa Ana, vendo em Jesus a luz das nações. É por isso que hoje se abençoa a vela, porque a luz que nós acreditamos não é uma luz artificial, não é uma luz apenas solar, mas é uma luz de Jesus. Eu não sei qual foi a novela, tem muito tempo, né? Mas tinha uma novela que tinha como trilha sonora uma canção, se não me falha a memória, chamava Noite Preta. A Noite Preta. Aí a letra fala que a pessoa está procurando a noite preta, mas era tanta luz artificial que ela não via a noite, né? Mas que ela procurava
acho que é Vamp. Tinha um Zampirim. Do Brasil, né? Claro. Mas tinha. Tem muita gente que ao invés de procurar a luz, anda procurando essa noite preta. E vai achar, viu, meu filho? Vai achar. Aquele que procura encontra, que busca acha, que bate a porta se abre. O que você está buscando para a sua vida? Simeão e Ana buscaram a Deus. Por isso estavam no templo. Escutem isso aqui. Se Simeão não estivesse no templo, se Ana não estivesse no templo, eles não tinham visto nada disso acontecer. Maria tinha ido, levado o menino. Eu não fui no templo. Pois você não viu, né, meu filho? Estava em casa, estava dormindo, estava vendo série, mexendo no celular, você não viu. Deus se manifestando. Então é necessário esse nosso amor por este lugar de culto. É necessário buscar a Deus no templo e no sofrimento, manter a presença com Deus. Isto é o mais importante. Que nesta festa da apresentação do Senhor, onde Maria e José levam o menino, que nós possamos nos apresentar ao Senhor e ter certeza que a sua misericórdia haverá de banhar a nossa vida. Misericórdia não é Deus nos aceitar como somos. Misericórdia é nós sabermos que o que somos é o primeiro passo para sermos o que Deus quer que sejamos pela sua misericórdia. Vamos ao templo, porque Maria, José e Jesus se deixam lá encontrar. Ao Senhor Jesus, luz das nações, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.